Olá, meu querido irmão e irmã da misericórdia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Sim Podcast. Nesta temporada estamos com uma riqueza muito grande, tivemos um episódio maravilhoso semana passada com a irmã Joyce. Se você não viu, vá lá ver depois que terminar esse. Tivemos já um episódio com o nosso presidente, novo presidente, o Célio. Então assim, você tá vendo que a coisa tá acontecendo, tá ficando bom. Então, o que eu quero dizer para você? Se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo, já compartilha com os amigos, porque os papos estão ficando muito bons e você vai querer escutar todos que vão passar por aqui. Então, já se inscreve, já curte, compartilha pra gente poder começar bem esse episódio. E no episódio de hoje, nós vamos ter um bate-papo muito especial sobre vida a dois, sobre vida de casal, sobre vida familiar, eu diria um episódio romântico. E nada melhor do que um casal romântico para falar sobre a vida de casais aqui. Sejam muito bem-vindos a Lucy Franhan e o Walter Franhan, nossos missionários aqui da Sim, que trabalham há muito tempo com casais. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ana. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né? E principalmente nesse tema que é tão agradável para a gente, né? Sobre falar sobre casal, sobre família. É um chamado que Deus nos fez e é uma alegria poder partilhar com você, com o pessoal de casa, sobre esse assunto. Muito bem. Então vamos começar. Seja muito bem-vinda. Às vezes vai escapar um tia. A Lucy e o Walter, gente, às vezes é tio e tia aqui. Então, se escapar, vocês não estranhem, tá? Seja muito bem-vinda, tia. Obrigada, Ana Paula. É uma alegria realmente estarmos aqui. E, assim, foi um chamado de Deus mesmo para nós, né? Então, para nós estar aqui é uma alegria para falar sobre esse tema de hoje. Para mim é uma alegria também. Porque, gente, assim, vocês são pioneiros aqui na Sim, vocês são pioneiros com esse trabalho de casais. E esse trabalho, ele começou e ele cresceu e hoje ele é um trabalho lindo que se faz com casais e com família no geral, né? Assim como uma comunidade formada de muitas famílias, a gente tem várias coisas aqui, né? Trabalho com crianças, tudo mais. Mas, enfim, começou em algum lugar e eu queria já começar por vocês explicando, contando para nós como que começou esse trabalho com casais. De onde veio essa inspiração? Como que foi que Deus falou para vocês, olha os casais? Como que aconteceu isso? Na verdade, foi assim, eu estava rezando e num retiro, rezando, era um retiro do Seminário de Vida, e na hora do Santíssimo, o Senhor pediu para mim assim, precisa ser feito um trabalho com casais. Eu não imaginava o que poderia fazer. Mas como nós estávamos num retiro de Seminário de Vida, a primeira coisa que veio foi um seminário de vida para casais. E eu fiquei em dúvida, porque nós, muitas vezes a gente assim, não acredita muito, né? Sim. Deus fala e você é teimoso. Às vezes acha que é alguma coisa da cabeça. É, mais ou menos isso. E eu, assim, esperei, não falei nada e continuei rezando, só eu, e continuei rezando e cada vez ficava mais forte aquela questão seminário para casais. E aí eu cheguei no Walter e falei, olha, eu não sei, mas Deus está falando comigo para a gente trabalhar com casais e a primeira ideia, assim, que veio seria seminário para casais. Por que, né? Tudo isso, talvez... Quer queira, quer não, Deus foi nos... Não sei se foi levando, mas foi nos empurrando para essa missão. Porque foi uma constância de alguns casais, amigos nossos, outros que a gente conhecia, que vinham pedir aconselhamento para a vida conjugal. Ah, então vocês já davam um certo aconselhamento antes. Sim, sem perceber. Sem perceber. Ah, tá, não era nada... de casais que estavam passando por dificuldade. Olha, a gente está passando por uma situação assim, sabe que a gente pode bater um papo? Sabe que vocês podem nos orientar? E isso começou de uma maneira muito simples, né? Então a gente foi batendo papo com os casais, dando nosso testemunho de vida, ouvindo os casais, orientando. Então nós já começamos de uma maneira assim, sem se preparar, sem organizar, mas de situações que foram surgindo, de casais que precisavam de ajuda, por a gente ser um casal talvez um pouco mais experiente de vida aí, de ter mais anos de matrimônio, e que vinham pedir aconselhamento, casais jovens, casais maduros já. E nesse vai e vem de orientar para lá e para cá, né, foi tendo até uma certa rotina, porque começou a aumentar a demanda,
E nesse aumentar a demanda, teve uma época que a gente falou, a gente não está dando conta muito mais. Né? Porque eram vários casais que vinham pedir, não sei se espalhava de boca em boca, porque a gente não falava. Um casal falava pro outro, olha, eles me ajudaram, vai lá também. Foi mais ou menos nessa linha. Né? E quando ela partilhou comigo, falou, não, eu acho que Deus está propondo alguma coisa pra gente. E quando ela falou seminário de casais, eu falei, é o que a gente sabe fazer. É seminário de vida? É seminário de vida no Espírito Santo. É o nosso chamado aqui na SIM, trabalhar com evangelização por meio do seminário de vida. Falei, olha, isso eu acho que é já um direcionamento daquilo que Deus quer pra gente. E aí sentamos, conversamos, falei, como que a gente vai fazer? Bom, se a gente já tem um seminário, vamos trabalhar com o seminário, mas vamos direcionar para vivência conjugal. Uhum. Vamos convidar casais para participar, vamos começar, vamos fazer vamos ver o que dá. Né? Como que a gente vai começar? Não sei, vamos convidar os casais. Uhum. E aí foi quando a Lucy começou a convidar os casais para a primeira turma de seminário de vida para casais, com essa proposta que a participação deveria ser com casais. Com casais, só o casal casais. Que poderia... Exatamente. Faz tempo isso? Vocês lembram quando que foi? Mais ou menos, acho que uns 12 ou 13 anos, quando a gente começou. O primeiro seminário para casais. Primeiro seminário de vida para casais. Nossa. Aqui na SIM. Aqui na SIM. Na verdade, quando nós começamos o seminário para casais, assim, a gente ainda fazia bem como é o outro seminário. Uhum. Assim, depois do primeiro seminário que nós percebemos que a gente precisaria melhorar assim, o direcionamento de todo o material que a gente tem do seminário para os casais. Precisaria ser adaptado e direcionado para os casais. Porque no primeiro foi... Porque tudo que é novo, a gente não sabe como que vai ser. Sim. Então, nós fizemos o primeiro, mas assim, o primeiro não foi... A gente pegou a apostila, né? Aplicou. E aplicou a apostila igual a gente fazia para os outros. O que tinha de diferente? Tinha um momento que a gente fazia com os casais, né? Músicas que a gente colocava mais para casal. Uhum. E também o que a gente fazia nos bastidores, que era atender aqueles que estavam com problemas. Mas era igual o outro. Aí nós percebemos essa necessidade de direcionar aquele material para o casal. E hoje é totalmente direcionado, né, para o casal. Hoje tem uma dinâmica própria, o seminário. Sabe de uma coisa, Ana? Tem uma coisa que é interessante que acontece aqui na SIM desde quando a gente começou a nossa missão. Assim, tem muitas coisas interessantes. Tem umas coisas que são extremamente interessantes. Porque tudo que acontece aqui na missão, na nossa comunidade... Não começa, vamos organizar isso e vamos fazer isso. Não começa um plano pronto. Não. Surge uma demanda, surge uma necessidade, e aí a partir disso se organiza um serviço, se organiza uma missão. Com os casais não foram diferentes. A gente percebeu que havia uma demanda, porque por causa dos casais que a gente dizia, a gente não dá conta. O que a gente faz? Vamos trabalhar com o casal. Bacana. O que a gente sabe fazer? Seminário de vida. Foi o que Deus inspirou para a Lucy. Como fazer? A gente não sabe, vamos fazer. Então nós já temos a dinâmica própria do seminário, como que funciona, como que é realizada as reuniões. Gente, vamos fazer isso. Qual que é a única diferença? A gente chamou casais para participar, marido e mulher. Então, a partir desse primeiro, a gente fez sempre como a gente fez. Então, a gente não criou nada. Só que como tem a participação diferenciada, ou seja, do homem e da mulher, do esposo, da esposa, o casal em si, a gente começou a direcionar a aplicação do seminário para a vida conjugal, criando alguns momentos. Aí surgiu também, dentro dessa experiência, uma necessidade, porque casal tem filhos. Tem filhos. Aí muitos casais vão deixar os filhos aonde? Não dá para deixar sozinho em casa. Não tem como deixar sozinho. Bota para dormir, deixa lá. Ali surgiu um embrião do que nós temos hoje na SIM, que é o Ministério de Evangelização Infantil. Na verdade, quando começou, não tinha nem essa ideia de que teria que ter uma evangelização também para as crianças, né? No primeiro seminário que a gente fez, a gente só pensou assim, o casal tem criança. Então, nós precisamos de alguém para cuidar destas crianças. Não tinha essa ideia de evangelizar. Era alguém para não deixar a criança correr para a rua. Isso aí, só para cuidar. E quem veio? O Vitor e a Carol. Eles não eram casados. Olha meu só. filho, né, e minha nora. E eles hoje eram minha nora, namorados. O pedagogo nato. Hoje eles são Total. casados. Zero jeito com criança. Não, zero não, ele é bom, mas... E aí eles vieram para cuidar, né? E foi muito legal. Porque a gente percebeu que, dentro dessa necessidade, aí começou assim. E aí surgiu dentro do Seminário de Vida para Casais
pessoas, casais, que foram e passaram pela experiência do seminário e que falaram, vamos organizar um trabalho com as crianças. Surgiu dali, também sem muita pretensão, sem muita organização, mas de uma necessidade, da mesma forma com os casais. E hoje nós temos a graça de termos o Seminário de Vida para Casais usando a mesma metodologia do Seminário de Vida, diga assim a Deus, mas algumas dinâmicas são direcionadas somente para o casal. Hoje nós temos a alegria de ter um Ministério de Evangelização Infantil que evangeliza as crianças, e esse ministério surgiu do Seminário de Vida para Casais. Né? Então, isso para nós é uma alegria. Então, e a gente conseguiu ver frutos nisso, porque já 12, praticamente 13 anos que a gente começou esse trabalho e ele perpetuou. E hoje nós temos a alegria de ter aqui em Dracena, nós já temos Seminário de Vida com a evangelização infantil em outras localidades, em outras dioceses, no estado do Paraná, que surgiu de um trabalho que começou no Seminário de Vida para Casais. Que começou só vendo que os casais precisavam ter um espacinho ali deles. Exatamente. São os frutos, né? A gente coloca alguma coisa boa ali, né? Vocês fizeram algo sem grandes pretensões, mas os frutos vão nascendo naturalmente, porque a árvore é boa. Sim. Então, e hoje é muito legal porque, né? Você é um exemplo vivo disso. Né? Porque você veio para desde quando nasceu. Sim. Foi para o seminário jovem. Sim. Passou pelo seminário de vida no Pacasais. Sim. E os filhos hoje estão no Ministério Infantil. Daqui uns dias vão estar no Ministério Jovem também. Né? Então a gente percebe assim que tudo isso que acontece, o pessoal fala, um ciclo vicioso. Aqui na Sim, a gente percebe que existe um ciclo virtuoso. Tem espaço para todos da família, gente. É tão lindo isso. Né? É uma comunidade muito familiar. Então, isso né? é muito bacana. Né? Então, e nessa busca de tentar ajudar os casais dentro da vivência conjugal, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, daquilo que a doutrina nos ensina, dentro da moral cristã, a gente percebe que muitos casais que passaram por aqui já foram auxiliados e cresceram nessa vida espiritual, conjugal. E que estão dando frutos. E a gente vê, né? Eu citei você aqui, mas tem vários casais que hoje os filhos passaram pela evangelização infantil, porque chegaram pelo Seminário de Vida para Casais, estão no Ministério Jovens. Né? Ou seja, a gente percebe, tem essa percepção muito clara, né, dos frutos da graça de Deus. Né? Como que Deus faz as coisas frutificarem, a gente realmente não sabe onde Ele vai nos levar. A gente sabe o que a gente faz, mas não sabe o que vai acontecer depois, o que Deus vai fazer. A gente não sabe. E lá quando vocês começaram, assim, falando de vida em casal mesmo, vocês chamaram alguns casais e vão começar o Seminário de Vida para Casais. Vocês já viram lá atrás mesmo, assim, na vida dos casais, alguns frutos, algumas mudanças no próprio casal? Já era perceptível? Como que vocês começaram a medir aí se estava bom, se não estava bom, o que estava acontecendo? A graça da percepção é sempre pelo testemunho. Né? Então a gente só sabe pelos frutos. Né? Você citou, a gente só sabe se os frutos são bons, né, por aquilo que a gente experimenta. Então a árvore boa gera bons frutos, uma árvore má não gera bons frutos, né? A palavra de Deus recentemente fala isso pra gente. Então foi pelos frutos, pelos testemunhos. E aí a gente percebeu que quando os casais terminavam o seminário de vida, casais que às vezes chegaram com dificuldade, de casais de testemunhar, falaram, olha, nós viemos aqui pra gente dar a nossa última chance pra gente. Não foi um nem dois, foram vários. A gente veio dar uma última chance para o nosso relacionamento. E quando terminar o seminário de vida, principalmente quando a gente tem aquela parte do seminário onde existem os testemunhos, né, dos participantes do seminário, e os casais, você fala, olha, esse trabalho salvou o nosso casamento. Nossa. Esse trabalho salvou a nossa família. Eu queria falar, assim, de um casal, que esse casal nunca foi bem acho que no segundo seminário que nós tivemos para casais, e ficou muito marcante, porque no dia que eles chegaram para o seminário, na hora tem uma apresentação. E a hora que ela foi se apresentar, ela disse, sou fulana de tal, eu sou casada com fulano de tal, e nós temos 2 filhos. E os filhos, na hora da apresentação, os filhos estavam ali com eles, a menor estava ali com eles. O mais velho já estava lá com o pessoal das crianças. E na hora que ela foi falar, ela disse que ela não sabia o que fazer da vida deles, que eles estavam numa crise muito grande, ela não sabia o que fazer, e naquela hora
a criança dela vomitou em cima dela. Nossa. Foi muito forte a cena, porque ela começou a chorar. E todos que estavam na sala ficaram emocionados e começaram até a chorar também, né? De ver aquela situação, porque ela já tinha feito um desabafo de que estava muito difícil e aquela cena ali foi muito chocante. E eu me comovi profundamente. Na hora que terminou o seminário, eu cheguei até ela e disse assim: eu posso fazer uma visita na tua casa para você amanhã para a gente conversar um pouco? Ela disse assim, claro. E eu marquei um horário com ela e fui na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava com os 2 filhos em casa e assim, eu tentava conversar com ela, mas as crianças não deixavam. As crianças pulavam, corriam, subiam em cima da parte do sofá de cima e pulava lá de cima. Era assim, foi bem complicado. Era caótico. Era. E aí eu comecei a conversar e fui perguntando para ela, né, como que eles estavam, se eles tinham um momento entre eles. Ela disse que não, porque você está vendo a situação das minhas crianças? Nós não temos. E ali começou um direcionamento e eu comecei a direcionar para ela que se as crianças iam para a creche, as crianças iam para a creche, né? Então, eles começaram a ter o encontro, o casal, na hora do almoço, que eles almoçavam juntos. Eles tinham o mesmo horário de almoço. E aí, eu fui orientando para eles deixarem tudo preparado para, na hora do almoço, eles conseguirem ter... Como as crianças não estariam em casa. Isso. E tudo se resolveu. Eles não moram mais aqui em Dracena, eles moram fora. Eu sou amiga deles do Facebook. Acompanha de longe ainda. E não faz muito tempo ele escreveu, né? Eu coloquei eles colocaram uma postagem, eu comentei, falei da alegria da família, que bom que a família estava junto. E ele escreveu que ele agradecia muito, porque alguém olhou para eles. E foi um olhar mesmo, um olhar de amor, né? Porque assim, não foi só eles virem no seminário. Você já teve a sensibilidade de ir lá também. Era um desespero naquele dia. A grande motivação, acho que a grande motivação pra gente, né? Fora isso que Deus mostrou pra Lucinha em oração, foi que a gente percebia que existia uma necessidade de auxiliar, e muitos casais nossos, né, que a gente conhece, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa paróquia. Falei, mas como fazer? De que jeito fazer? Falei, só somos nós dois, como é que a gente vai dar conta de atender? A gente que precisa criar alguma coisa para tentar ajudar, né? E surgiu assim de uma maneira muito, muito tranquila. Só que quando você está no seminário, e isso é muito comum, quem já fez o seminário, você cria vínculos de afeto com as pessoas. E esses vínculos de afeto são fortes. E quando você tem uma percepção um pouco mais afinada, você consegue perceber, falar, pô, esse meu irmão, essa minha irmã está precisando de ajuda. E às vezes, sabe, Ana, o que a gente aprendeu nesse tempo, às vezes são dicas tão simples, são tão simples, mas que na hora que você tá no olho do furacão, você não consegue enxergar. Você não consegue ter aquela percepção, para onde que eu vou, o que que eu faço? Então, às vezes, o direcionamento do casal, ele é simples. Fala, olha, você só aponta caminhos. A gente, quando começa a fazer um atendimento, fala, olha, a gente não vai fazer o caminho por vocês. A gente não vai dar os passos que vocês têm que dar, a gente só vai apontar direções. Agora, se vocês quiserem seguir, vocês são livres. Mas a gente sabe que, pela experiência de vida, essa direção dá mais ou menos certo. Então, vamos tentar. Né? Então, nesse direcionamento, é muito importante quando a gente atende um casal e fala, olha, vocês realmente querem? Vocês desejam? Por quê? Porque se vocês não querem, a gente não pode perder tempo. A gente é bem transparente. Fala, a gente não pode perder tempo. Tem mais gente que a gente pode ajudar. Sim. Então, se vocês não querem, de repente, seguir um caminho ou uma direção, fala já, porque a gente não pode perder tempo. Porque primeira coisa, você tem que querer. Se vocês estão aqui, a gente entende que quando chega um casal, fala, não, a gente quer ajuda. Tá, mas eles estão dispostos a fazer algumas coisas que a gente vai indicar. Nada muito extraordinário, são coisas simples, mas que tem resultado, como esse que a Lucia falou desse casal que a gente atendeu. Né? Eu pude atender o rapaz também, ela atendeu a esposa, eu atendi o esposo. Né? Um direcionamento também
de homem para homem, de mulher para mulher, que isso também ajuda bastante, né? E que posiciona algumas coisas que faz com que o casal perceba, oxa, peraí, eu não tinha percebido isso. E não são todos os casais que precisam de direcionamento particular. Hoje, o próprio seminário, tudo aquilo que, a dinâmica que é feita dentro do seminário, já resolve muitos problemas dentro do seminário, do próprio seminário ali, sem precisar de um atendimento particular. O próprio casal, com tudo aquilo que é falado dentro do seminário, eles já conseguem observar, identificar qual que é o problema que eles estão vivendo e ali já tem uma solução. Entre eles já conseguem se resolver. Entre sem eles, uma ajuda externa. Porque assim, nós falamos que tem pessoas que passam pelo seminário e tem pessoas que fazem o seminário. Sim. Né? Então, aqueles que vêm realmente para fazer o seminário, que eles se dedicam, tem ali o dia a dia da apostila, que a gente sabe, né? Então, esses casais que estão realmente dispostos, eles conseguem ter uma mudança em pouco tempo. Não precisa chegar até o final do seminário. Em poucas semanas, eles já conseguem mudar toda essa situação de talvez um problema, uma situação que eles estavam vivendo ali dentro do seminário, porque tem momento de oração. Sim. E se você está aberto, Deus fala. Melhor que a gente. Muito melhor. Eu e o Walter, nós não somos nada, né? Então, daquilo que Deus vai falar para eles. Então, se o casal vem realmente com desejo e aberto para isso, Deus fala e fala muito. E Deus direciona aquilo que eles precisam fazer e mudar, né? Na questão do perdão, na questão do entendimento e de tudo mais. Porque não é mágico. Não. Não é É mágico. prático. É prático, só que eu tenho que fazer minha parte. Sim. Deus, com certeza, a parte dele será feita. Agora, a minha parte, Deus não vai fazer. Não. Então, se eu venho para o seminário, eu tenho lá a minha apostila, eu tenho meu diário com Deus. Eu preciso ler a Sagrada Escritura, eu preciso rezar, eu preciso ver Deus, eu preciso anotar. Ou seja, a dinâmica do seminário, ela dá fruto se a pessoa realmente fala, não, eu vou só lá no seminário. Que você fala, eu passei pelo seminário. Não vai dar diferença na sua vida. Você tem que realmente se comprometer. Então, o compromisso é isso. Né? Porque vida conjugal é compromisso. Né? Ou seja, eu não consigo. Doação. É doação. Eu não consigo mais. Não é mais a minha vida e a vida da Lucy, é a nossa. Sim. É o nosso relacionamento. Então, esse compromisso, eu não posso deixar de lado o compromisso que eu tenho com ela pelo meu egoísmo. E vice-versa. Tem que estar disposto a fazer sua parte, né? Não Exatamente. esperar que Uma coisa que você falou nisso daí, eu fiquei, assim, curiosa para saber da experiência de vocês. Porque a gente, geralmente, assim, né? Já atendi alguns casais também, então, assim, geralmente a primeira coisa que a gente fala, você que tem que tentar mudar para que você, né? Você não pode esperar a mudança do outro. E aí você falou, o casal tem que querer ser ajudado, né? Se ele não quiser. Já chegou casal para vocês que não queriam ser ajudados, assim, que vira para isso que você pergunta e fala, acho que eu não quero mudar tanto, não. Acho que eu estava esperando que eu fosse mudar ela, não eu. Fosse uma coisinha mágica, né? Acho que ia mudar a minha esposa, não eu, o meu esposo, não eu. Se for para eu mudar, então acho que eu não quero. Já chegou alguma coisa do tipo? Assim, já aconteceu de ter um dos dois, ou o esposo ou a esposa, que querem e o outro não quer. Nós não atendemos dessa forma. Quando é o casal, a gente atende, tem que os dois querer. Os dois têm que ter o desejo de vir, mesmo que depois eles não tenham força para mudar alguma coisa, mas pelo menos querer vir. Tem que ser os dois. Tem que ser os dois. Já quando não acontece isso, por exemplo, se uma mulher está com problema no casamento, ela quer vir para o atendimento, o marido não quer, ele não vem, nem que for obrigado, nem amarrado ele não vem. Aí acontece de eu atender ela, de eu direcionar ela, né? Aí só eu. E se acontecer isso, aí o Walter também só ele direciona. Já aconteceu, né? Casos assim. Mas o ideal é o casal. Tem que ser. Tem que ser. Nós já tivemos casos assim de casal que começou, né? Pedir um atendimento, a gente começar e a gente falar a mesma coisa que a gente fala para todos os casais. Na primeira reunião, fala, olha, a gente está disposto a ajudar vocês, mas a pergunta é essa: vocês querem? Porque a gente vai apontar setas para vocês, apontar caminhos. Vocês estão dispostos a seguir? Né? Se o casal falar, não, a gente quer, bacana, então vamos em frente. Mas já teve casais de chegar e falar, olha,
a gente quer falar uma coisa para vocês. Tudo aquilo que vocês propuseram para nós, a gente não fez. A gente não conseguiu, ou a gente não realizou. Não quis. Né? Então, e já teve casal que falou assim, olha, a gente vai ser muito claro, a gente não vai tomar mais o tempo de vocês porque a gente não dá conta, ou a gente não quer, ou a gente não consegue fazer o que vocês estão propondo para nós. Né? Eu falei, então, amém, filho, Deus te abençoe. Né? Ninguém então, é obrigado. Ninguém é obrigado, seja feliz. Então, já aconteceu situações como essa. Mas assim, não sei nem te falar em percentual, foi o menor de todos, a maioria dos casais querem, buscam, se comprometem, alguns com mais dificuldade, outros que é rapidinho você atender e eles são detalhes. Já capta a direcionamento, fala, não. E em pouco tempo, olha, a gente costuma brincar, a gente vai dar alta para vocês, né? Para vocês já seguirem o caminho de vocês sozinhos. A gente brinca com eles. Eu falei, e dá tudo certo. Então depende muito. Depende muito da disposição, do que é o problema também. Uma coisa que é muito importante é a questão da oração. Isso daí é algo que a gente coloca. Porque sem Deus, nada acontece, né? E então a oração ajuda a melhorar e ajuda todo esse processo aí de mudança ser muito mais rápido, né? Então a oração a gente coloca como a prioridade. O esteio, assim, o principal. Porque Deus nos dá o equilíbrio, né? Sim. Então quando um casal chega com dificuldade, por quê? Está em desequilíbrio. Sim. Então quanto mais próximo de Deus eu estou, mais equilibrado eu fico. Então, quanto mais equilibrado eu fico, mais eu tenho possibilidade de resolver os problemas que estão me colocando em desequilíbrio. Então, a proximidade de Deus, eu estar com Deus, né, eu estar em oração, clamando a graça, né, isso vai me tirando o desequilíbrio, que eu vou ficando... Não é que a gente vai ficar equilibrado para sempre, né? Mas a gente consegue parar de oscilar tanto. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Consegue ficar um pouquinho mais certinho ali, mais ou menos. Mais ou menos. Até a oração conjugal, né? De eu orar pela minha esposa orar por mim, nós dois orarmos pelos nossos filhos, né? Criar esse clima dentro de casa com coisas simples. Vou te dar um exemplo prático. Por exemplo, da família se sentar para almoçar ou para o jantar e o pai ou a mãe conduzir uma oração simples ali. De ensinar os filhos, enquanto pequenos, de pedir a bênção. Esse hábito tão virtuoso que a nossa sociedade perdeu. Sim. Né? E de falar, não, vem cá. Por exemplo, eu cobro dos meus sobrinhos. Falei, vem cá pedir a bênção, rapaz. Vem aqui. Porque é a chance que você me dá de eu rezar por você. Sim. Nossos afilhados de casamento falam, vem aqui me pedir a bênção, que é a chance que você me dá para mim rezar por você. Né? De fazer os filhos pedirem a bênção do pai, pedir a bênção da mãe, de um marido abençoar a esposa, da esposa abençoar o marido. Todos os dias. Coisas simples, mas que você está tendo a oportunidade de ter um momento ali de espiritualidade. Sim. Né? A oração do casal ao se deitar, né? De rezar ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria juntos, de mão dada, de um abençoar o outro, da esposa abençoar o esposo se ele vai sair para o trabalho, o esposo abençoar a esposa se vai sair para o trabalho. Isso é fundamental. Isso é presença de Deus. Você vê que são coisas simples. Que cabe, né, no dia a dia. Não é sentar para rezar o rosário, família toda, todo dia. Não. Acho que a vida de oração do casal em família, ela é muito prática, assim, ela é muito no meio da rotina, então. Totalmente. Numa refeição, ao deitar, ao levantar, no meio da rotina, da vida acontecendo mesmo. Não precisa, olha, vou ter um momento agora. Não. É no cotidiano da vida. No momento de uma necessidade. Já teve muitas vezes, assim, dos meus filhos estar num momento difícil. E naquela hora, não é uma hora marcada. Então, eu vou impor as mãos e vou rezar por você, né? Então, não tem ali hora marcada. Onde tá mesmo, não precisa ir lá ou na até igreja, por telefone, né? Ou até por... meu pai já rezou muito. Quando eu tava na faculdade, ele pegava, eu ligava pra ele já rezava ali. Ele rezando em língua, lá do outro lado dali. E eu desesperada lá. Funcionava. E funciona. Não, por quê? Porque é graça. Né? Quantas e quantas vezes nossos filhos, enquanto pequeno, com febre, na cama, a gente não sabia o que era, dava antitérmico, não resolvia, empunhávamos as mãos sobre eles, rezávamos, e a febre passava. Né? De ter os nossos filhos hoje, que nem a minha filha fazendo faculdade, tentando mestrado, pai, reza por mim. Aqui, filha. Bota a mão e reza. Impõe as mãos e reza. Né? Então, isso faz a diferença num aspecto conjugal, no aspecto familiar, que é incrível a graça que acontece. É palpável, né? É visível. É visível. É visível. Um casal que começa a rezar junto,
é notório, você percebe que a convivência, o jeito de tratar o outro, o jeito de se relacionar, o jeito de respeitar, ele muda. E muda. Porque, em primeiro lugar, tá Deus acima Sim. de todas as coisas. Sim. Então, eu amo a Lucy, por quê? Mas primeiro porque eu amo a Deus. Então, eu amo Deus que se faz presente nela, porque ele deu ela de presente para mim. E assim, um casal que não tem Deus não consegue perdoar. Como que você vai viver sem perdoar o outro? Porque o Walter não é perfeito. Eu não, não sou tio? perfeita. Então, tô descobrindo agora isso. Eu não sou perfeita. Então, tem muitas vezes que ele tem que me perdoar, muitas vezes. E eu tenho que perdoá-lo também. Sim. E isso é natural. E se você não tem Deus, você não consegue fazer isso. E isso a gente ensina muitas vezes pro casal, porque isso tem que ser verbalizado. Não é só perdoar dentro do coração, Não, né? não, tem que ser verbalizado. Tem que ser falado, é alto em bom som. Ó, você me perdoe porque eu pisei na bola. O outro tem que responder, eu te perdoo. Tem que ser verbalizado, tem que ser audível, tem que entrar. Até eu ensino muito pros homens, falei, às vezes os homens falam, não, Walter, mas ela sabe. Falei, mas ela precisa ouvir, abençoado. E para ela ouvir, você tem que falar. Porque é necessário. Sim. Porque a mulher, ela tem necessidade muito mais do que o homem de ouvir. Então, para isso, falar o homem também. o homem tem que falar. Você fala para sua esposa que você ama. Não, mas ela sabe. Não, mas você fala. Não, mas ela sabe. Já deu um monte de prova. Ela falou, você fala? Eu falo. Quantas vezes? Todo aniversário de casamento. Uma vez no ano. Você vê que são coisas simples. Até porque a gente percebe que o homem tem dificuldade de falar. Tem. Aí você quer ver quando às vezes pega um casal que a mulher fala assim, vamos conversar? Parece que tá matando já. Falei, não, tem que ter hora da conversa. E essa hora da conversa tem que ser uma conversa íntima, uma conversa conjugal. Então a gente ensina isso, que tem que existir. Não precisa ser 24 horas de conversa, não. Mas Porque eu acho que tem o desequilíbrio do outro lado também, né? A mulher que não sabe respeitar, que o marido precisa de momentos de silêncio, não precisa Também. discutir a relação toda tudo hora. Isso. Então você vê que são dicas simples. Simples. O grande lance que a gente percebe quando um casal chega com dificuldade, na grande maioria, existe uma dificuldade de comunicação. É a demanda principal de vocês, assim, quando o casal chega? De certa forma porque quando chega com uma dificuldade, a primeira coisa, ele defende a história dele, ela defende a história dele, a gente sempre escuta os dois juntos, né? E a gente tem que ser meio, administrar a conversa, não, agora é ela, não, agora é ele, né? E é sempre uma percepção assim muito clara, que existe uma dificuldade na comunicação. Isso é clássico, isso é clássico. Então, muitas vezes a gente tem que ensinar, orientar, dar conselho, ou mostrar, falar, olha, vocês precisam aprender a se comunicar. Porque homem e mulher, eles são diferentes um do outro. E o homem pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. A mulher se expressa de um jeito, o homem se expressa do outro. Sim. E quando falta a comunicação, eles não conseguem se entender. Porque se não foi falado aquilo que é a intenção, aquilo que é para ser feito, o outro fica imaginando o que passa na cabeça dele. Porque, por Não exemplo, tem o como marido, adivinhar, né? ele fica... A mulher faz muito isso. Ela fica, assim, imaginando coisas que está se passando dentro da cabeça do homem, ou um gesto que ele fez, ela já acha que significa alguma coisa e muitas vezes não tem nada a ver. Aí quando a gente vai conversar... A maioria das vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver, E quando a gente vai conversar, aí ela explica tudo, né? A parte dela, como que seria. E ele explica toda a parte dele, e eles falam assim, mas você estava querendo dizer isso? Eu não achei que era isso, eu achei que era isso. Até no próprio bate-papo, que às vezes a gente faz com o casal, ele se surpreende com o que o outro queria dizer. Olha só, já não sabia, achava que era outra coisa. Cada um tinha a sua própria briga, né? Tava brigando sozinho por um motivo diferente. Não, ela me disse isso e eu já tenho a minha versão do que eu ouvi. Aí ele disse isso, mas ela tem a versão do que eu ouvi. Aí quando fala, não, mas eu quis dizer isso. É até interessante. Até se assusta. É interessante. Você sabe, eu vou fazer 5 anos de casada agora, né? Então, assim, eu aprendi. Você viu? Eu tô muito, muito casada. Eu tô. E aí eu aprendi umas coisas aí ao longo desses 5 anos, né? E o meu marido, vocês conhecem, ele é um fleumático puro, quieto, inexpressivo. Ele fica assim o tempo todo.
Não tem expressão nenhuma. Mas presta uma atenção medonha. Presta uma atenção em tudo. E aí eu demorei alguns anos, assim, pra entender que ele não tava bravo comigo. Eu ficava, olha, ele chegava até a ficar bravo. Vários dias, amor, eu fiz alguma coisa? Você tá bravo comigo? Amor, eu tava pensando nos boletos que eu tenho que pagar, não tinha nada a ver com você, nem vi que você tava aqui. Amor, eu tava pensando no jogo que eu assisti agora há pouco, não nada a ver com você. Então, assim, agora eu sei que a gente... Então, às vezes a gente tava ali olhando e falando, nossa, acho que é porque eu fiz isso, ele não gostou. Ele nem tava pensando em mim, ele tava pensando na janta que ele queria comer. Sim, isso porque, é muito real. Porque relacionamento é conhecer. Mas como que eu conheço o outro? Se o outro permitir que eu o conheça. Né? O conhecimento, ele é revelado. Né? Como é que eu vou conhecer a Lucy? Né? Estamos 30 anos de casados. Mas como é que eu a conheço? Quando ela me permite que eu a conheça, que ela revele o que se passa no seu interior. A mesma coisa eu. Eu preciso demonstrar para ela ou falar, e eu tenho que muitas vezes aprender a falar o que eu estou sentindo. Né? Porque é clássico. É falar, olha, mas o que você quis dizer com isso? Não, mas por que isso? Mas por que? Não, mas isso... esse diálogo, ele é imprescindível. E um diálogo assim, como que eu posso colocar? Guardando as armas, né? Porque às vezes os casais, a gente vai dialogar, a gente já quer ganhar a discussão e não entender o que o outro tá falando. Isso não é diálogo, isso é briga. Diálogo, é briga. Isso é briga, Então, porque tem a questão do diálogo, de você conversar, e aquilo que o Walter disse, de eu me abrir e eu me expor. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. A gente atende muitos casais, então a gente tem pessoas que não conseguem se abrir por conta de traumas, por conta de coisas que viveram lá no passado e que não conseguem se abrir. Então precisa ser feito também um trabalho, né? Rezar-se e oração em cima disso para que essa abertura aconteça. Então o diálogo precisa ter essa abertura, eu preciso me expor. E eu preciso me expor sem medo, porque o Walter não pode ser o meu adversário, ele nunca vai ser o meu adversário. O Walter é o meu cúmplice, não o meu adversário. E os casais, muitas vezes, eles começam a achar que um é adversário do outro. Começa a competir entre si. E não pode existir isso. Por isso precisa ter esse diálogo, e nesse diálogo eu preciso me desarmar. Mesmo que... O que eu preciso ir para um diálogo? Eu estou aqui para poder me expor, e mesmo que aquilo que eu me expor, eu vou ser a culpada no final, não tem problema. Isso é importante. Porque muitas vezes, no relacionamento, você vai para uma conversa achando que você tem toda a razão. Isso daí eu estou falando de mim, tá? Você vai para uma conversa, para um diálogo, achando que você tem toda a razão, que você, nossa, ele é o errado, eu sou a certa. E depois que você começa a conversa, você percebe que não, eu também estava errada. Então, ou eu estava completamente errada, né? Não é nem também. E no final você fala, não, então você me perdoa? Eu não percebi que tinha feito isso. Mas você precisa ir desarmado. Porque se você for armado, aí é briga e não é diálogo. Não é diálogo. Né? E tem também a questão do não conversar, não dialogar na hora que estão nervosos. Porque na hora que você está bravo, que você está nervoso, que você não está disposto, que você está se achando que só você tem a razão, essa hora não é a hora da conversa. Essa hora vai dar só briga. Só. Então, espera passar. Reza, mesmo que for rezar. A gente sempre fala para os casais. Vocês não estão bem naquela noite, deu problema e chegou a noite. Então, dar a mão não é fácil. Você dá a mão para uma pessoa que você está brava. Dá a mão, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, abençoa um ao outro e diga, amanhã nós vamos conversar. Mas aí tem que conversar amanhã. Mas tem que conversar. Na Marcou, hora que passou a raiva, marcado. ou marcar. Talvez amanhã não dá tempo, porque vai ter um monte de ocupação e não vai ter condição. Mas precisa ser marcado. Ó, tal dia nós vamos ter um tempo e nós vamos conversar. Especialmente quem tem criança pequena, porque não se conversa na frente de criança. Sim, né? sim. Então, importante isso. Não se conversa, não se resolve, então, na frente de filho. Não, porque eles não precisam, né? Eu achei bonito outro dia que a Isabelle fez um comentário numa rodinha de conversa entre outras pessoas, que ela disse assim, o meu pai e a minha mãe nunca brigou na nossa frente.
E às vezes eles tinham assim alguma pega. palavra assim que falava meio atravessada, mas conversar e discutir ou brigar na nossa frente nunca. E isso é muito importante. Ela viu isso como uma importância para eles. Eles não precisam saber disso, né? E quando você fala, né, mas isso é importante não falar na frente de filho, isso é importante, porque às vezes o casal tem que se organizar para conversar. Então tem que deixar o filho no avô, na avó, né, Na com o madrinha, padrinho, na madrinha, na na- tia. para poder conversar, porque é necessário ter esse momento de intimidade, porque é um momento de intimidade. Sim. E que se a molecada estiver ali pulando, né, ô mãe, ô pai, não vai rolar. Não vai rolar. Quem então, não tem tio e tia, o dia que bota pra dormir mais cedo, a Exatamente. hora que vai pra escolinha se ele vai ter organizar. ele vai ter que se organizar. Falar, olha, vamos criar um momento pra gente conversar. E criar esse momento é importante. Então, a gente fala, tem que conversar? Tem. Como? Organiza o momento. Então, isso tem que acontecer. Às vezes, é comum a gente orientar, né, também, até pro próprio casal, falar, se prepara para essa conversa. Né? Pensa. Especialmente em né? oração. Né? Se prepara para essa conversa. Ou seja, analisa o que está acontecendo e expor de uma maneira como adulto conversa, não é brigando, falando, não, senão não vai resolver. Não, tem que se preparar para isso também. Muitas vezes para se fazer entender e não para ganhar o negócio. Exatamente. Então, pera, aquela história que a gente escuta, que eu já sabia que não dava muito certo, mas agora vocês estão me confirmando aqui. Que não pode dormir brigado, que tem que conversar tudo antes de dormir, não é bem assim, então. A conversa, assim, não pode dormir brigado no sentido de que você não vai dormir um com a cara virada pro outro, mas não precisa conversar tudo antes de dormir. Sim. Ficar até as 4 horas da manhã ali discutindo. Sim, não, você vai combinar aquilo que eu falei. E, quando a gente fala pro casal, vai ser difícil você rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria ali junto no dia que você tá com raiva? Vai. Não é fácil. Não. Quando você faz isso, o Walter falou assim no começo que não tem mágica, né? Não tá indo. Mas quando você faz isso, você tira um peso que estava. E a gente sabe, nós aqui, a gente sabe que isso é uma ação do inimigo, né? De que aquilo que o inimigo estava tentando ali não vai mais acontecer, porque você rezou um Pai Nosso e Ave Maria, você trouxe Deus para aquela situação. A situação não foi resolvida, vocês estão ainda com problema, porque nós dissemos que vai precisar conversar, tem que marcar e tem que conversar, só que você tirou aquele peso que estava por cima. Então, é importante isso. Nós orientamos os casais, e a gente faz isso em casa, de um abençoar o outro toda noite ao dormir. Se a gente, por exemplo, o Walter ficou bastante tempo fora, e aí a gente ligava toda noite, e ele dizia, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não conseguia impor a mão, mas abençoava com as palavras. Estava dando a bênção. porque para Deus não tem distância. E eu conversei com uma amiga minha outro dia, ela me disse assim, lá em casa a gente tá todo mundo brigado, mas eu vou abençoando todo mundo antes de ir pro trabalho de manhã cedo, né? Aconteceu um trupé ali de manhã. Fica até um pouquinho mais pesado, mas tá Aconteceu um trupé ali de manhã, naquela questão do povo ir pra escola e tudo mais, mas ela falou, eu mesmo assim tô brava e tudo, mas tô abençoando todo mundo ali, ó, porque a bênção de Deus tem que vir, né? Sim. Então, não precisa conversar naquela hora, porque quando você conversa no momento que você tá com muita raiva, você só vai ofender. Né? Você não tem muito discernimento. E aí é engraçado que depois a gente não lembra a ofensa que a gente falou, mas o outro sempre vai ouvir a ofensa que ouviu. Né? Então, assim, são palavras vazias que não adiantou de nada, mas que adiantou para crescer ali algum sentimento ruim na outra pessoa. Feriu, de alguma forma. Feriu. Falando isso da questão da distância, eu lembrei de um casal que eles fizeram um seminário de vida com a gente, e ele trabalhava como viajante. E a gente orienta, né, no seminário de vida, se tiver a possibilidade do casal fazer o seu diário com Deus junto, às vezes não dá certo. Se der. Né? É muito interessante. E como ele viajava, ele chegava numa cidade distante, então ele falou, olha, a hora que eu mais esperava, quando eu estava no hotel, né, que terminava o trabalho, que ia para o hotel, era que a gente fazia uma chamada de vídeo, né, com a minha esposa em casa, com os meus filhos, e a gente fazia ali a nossa oração juntos em família por vídeo. Que legal. E aí a gente fazia o nosso diário com Deus, a gente partilhava o nosso diário com Deus pelo telefone, por chamada de vídeo. Falou, era a minha hora mais esperada do dia
porque ele estava longe de casa, ficava semana fora, às vezes 15 dias fora. Falou, olha, eu esperava esse momento que o seminário me proporcionava para a gente fazer o nosso diário com Deus junto. A gente fazia juntos pelo telefone. Eu achava isso fantástico. Falei, olha, e aí eu via as crianças me viam, eu rezava pelas crianças, as crianças rezavam por mim. E, nossa, era uma graça pra gente. Então, a distância, né, física, quando você tem essa vivência espiritual dentro de casa, ela não significa muita coisa. Sim. Porque ela sabe que a presença tá lá. Sim. A presença dá tá pra lá, ver, né? Aquela coisa que é visível. É palpável. É palpável. É palpável. Eu acho muito interessante ver por esse lado, assim, a riqueza da gente conversar até sobre a vida de casal, sobre a vida familiar, porque a gente fala muito que o amor, ele não é palavra, ele não é sentimento, né? O amor, ele é uma decisão, ele é um ato, né? Então, assim, a gente consegue ver, né, vocês conversando, vocês dando essas orientações, que o amor, ele é um ato mesmo, é o ato de, é quando eu abençoo mesmo com raiva, é quando eu tiro meu tempo ali para rezar, para ter um momento em família, né? O amor, assim, nosso relacionamento com Deus também é um ato, não é um sentimento de, eu gosto de Deus ali dentro do coração, não, é um ato de você se colocar em oração, né? A gente precisa, né? É às concreto. vezes a gente é concreto, às vezes a gente se confunde um pouco, a gente acha que a gente é um fantasminha preso num corpo, mas não, a gente é pessoa humana, tem corpo, tem que ter ação. Sim. Né, para demonstrar, para as coisas sair de mim, chegar em você, ou sair de mim aqui no nosso papo, chegar no meu esposo, eu preciso ter ação, eu preciso ter palavras, as coisas precisam existir fora de mim, precisam existir no mundo para ele ver, e não só dentro de mim. Isso é interessante de ver. Isso é tão forte, porque São Francisco tem uma frase, né, que ele fala exatamente, fala, olha, cuide de como você vive, porque a sua vida pode ser o único evangelho que o seu irmão possa conhecer. A vida conjugal, o jeito que eu trato a Lucy, o jeito que ela me trata, o jeito que trata nossos filhos, também tem que ser um evangelho vivo para que outros casais, outras pessoas que são chamados a essa vocação matrimonial, também falam, não, eu quero ter uma vida, nós precisamos, é a nossa missão. Não quer dizer que a gente consiga sempre, mas a gente tem que se esforçar para isso, né? Então, a minha vida tem que ser um evangelho para aquele outro irmão, aquele outra irmã, que pode ser a única coisa que ele vai ler, a única coisa que ele vai perceber. Né? Então, esse chamado que a gente tem, né, de viver um matrimônio, aqueles que são chamados a viver um matrimônio, é um chamado que Deus nos dá para a gente testemunhar, de maneira, usando a palavra que você falou, com atos. Né? Esse amor conjugal, ele é um ato concreto, né? E ele reflete em tudo, porque toda a vida da igreja, se você pegar as vocações, de onde surgiram as vocações? Num pé de rosa? Né? Não, nasceu de uma família. Desceu do céu, né? assim, de uma nuvem. Pois é, né? Deus chama, mas as vocações surgem onde? Nas famílias. Sim, nas famílias. Surge nas famílias. Sim. Então, a partir daí que eu vivo essa essência divina no meu chamado vocacional, é onde surgem as vocações da igreja. Né? Os chamados para o sacerdócio, para uma vida religiosa, né? Para o matrimônio, para uma vida celibatária, para uma vida missionária, para uma vida de testemunho, para uma vida de comunidade com a comunidade sim. Né? São chamados que Deus faz. Aí é Deus que usa a sua graça, né, para o chamado acontecer. Mas eu preciso estar atento. E como que eu estou atento? Quando eu tenho essa intimidade. E aí, dentro do relacionamento conjugal, é um terreno extremamente fértil para eu perceber esse chamado. Sim. Extremamente fértil. Então, e a fertilidade na família é o que gera frutos. Eu acho muito propício, assim, agora está acontecendo, porque na semana passada a gente falou com a irmã Joyce, que falou um pouco sobre a vida religiosa, e assim, que beleza, que maravilha que foi. Quem não assistiu depois vai lá e assiste, porque foi maravilhoso saber um pouco da história dela e de como que é a vida religiosa. Mas olha que bonito isso que você está falando. Então, para existir o religioso, a religiosa, para existir o padre, precisa existir família. Pois é. Porque ninguém nasce de chocadeira. Não, né? A gente nasce da família e depois vai seguir o nosso caminho. Exatamente. Existe uma lenda europeia que fala que... Por que a gente veste os menininhos de azuis e as menininhas de rosas, né? Disse uma lenda europeia que falava que as meninas nasciam de rosas e os meninos nasciam de repolhos azuis. De repolhos azuis. Repolhos azuis. Eu falei, não sei por que esse negócio menina de é mais fedido mesmo. Tem alguma coisa assim. Mas não é assim. Nem todo. Né? Mas não é assim. Né? Nasce do relacionamento de um pai e de uma mãe que se amam. E esse amor, ele transborda no filho. Né? E é ali onde nasce o filho, Deus incute uma alma ali no momento da fecundação. E ali
Pode até ser que Deus, já, no ventre da mãe, falou, eu já te chamei para ser sacerdote. Né? Nós temos a Sagrada Escritura, já te chamei, desde o ventre materno tu me chamaste. Né? A vocação que Deus nos dá. Né? Mas surgiu de uma família. Sim. Né? Desse encontro de um homem e de uma mulher que se amam e que esse amor, ele gera frutos. Sim. Gera frutos. A gente está numa época, assim, da nossa vida, da nossa história humana, que a gente está meio confuso. Gente, eu falo a minha geração, tá? Então, me ajuda. Ajuda. Tá. A gente não tem tanta... A gente aqui dentro até tem, né? Mas, assim, como geração, a gente não tem mais tanta referência do que é ser o esposo, do que é ser uma esposa, do que é ser mãe, do que é ser pai, né? Um monte de informação diferente. Eu sei que é difícil falar num podcast, mas, assim, tem alguma dica, alguma coisa básica, assim, pra gente entender como manter um bom relacionamento, tanto de casal, e, ao mesmo tempo, ser um bom... Porque são almas importantes, os filhos, né, que a gente precisa direcionar. Ao mesmo tempo, ter essa dedicação de direcionar os filhos, mas sem perder esse convívio do casal, assim... Como a gente faz para equilibrar tudo isso? Socorro, socorro, Deus ensina isso na palavra, né? Ai, que bom, glória a Deus. eu vou te dar um modelo. Tá. Né? Vou te dar um modelo para a gente entender isso. Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. José plenamente homem, plenamente profissional, plenamente pai, plenamente temente a Deus. Maria, plenamente mulher, plenamente esposa, plenamente mãe, plenamente temente a Deus. E Jesus, o Filho amado de Deus, como que eu tenho que ser filho? Olha para o Filho amado de Deus como eu tenho que ser. Como que eu tenho que ser pai? Olha para São José como eu tenho que ser pai, como que eu tenho que ser homem, como eu tenho que ser profissional. Mulher, como que eu tenho que ser mãe, como eu tenho que ser... Olha para Nossa Senhora. Né? Ou seja, o arquétipo de família, Deus nos deu. Sagrada Família de Nazaré. Ou seja... José cuidava, José era o provedor, José era o protetor. Pega a criança e o menino e vai embora para o Egito que estão querendo matar ele. Catou todo mundo, enfiou no burrinho e foi embora. Volta agora que já passou o perigo. Ensinou um ofício para Jesus, tanto é que ele era conhecido como filho do carpinteiro. Responsável, respeitado. A palavra diz que José era justo. Olha para Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Né? Guardava todas as coisas no coração. Estava presente na vida de Jesus em todos os momentos, os alegres e os tristes. Olha para Jesus, eu vim do Pai para fazer a vontade do Pai. Né? E aí você tem esse modelo de que a gente tem que ter. Porque quando você fala, por que a gente perdeu a referência? Porque muitas vezes a gente parou de olhar para a Sagrada Família de Nazaré. Como que tem que ser a família? Como que tem que ser o casal? Né? Ou seja... Eu tenho no meu coração que aquilo que muitas das parábolas de Jesus, ele aprendeu com José. Eu tenho no meu coração. Isso não está escrito, tá? Isso sou eu. É um sentimento seu. Eu tenho muito. Que José pegou um grãozinho de trigo e colocou na terra e falou, olha Jesus, a gente coloca o grãozinho na terra. Se ele não morrer, ele não gera fruto, mas ele tem que morrer para gerar frutos. Eu fico imaginando José tampando o grãozinho de trigo na terra, ensinando o menino Jesus. Eu fico imaginando como é que Nossa Senhora abraçava Jesus. Como é que ele abraçava a Nossa Senhora. Né? Como é que os dois rezavam. Como é que era a oração deles antes da refeição. Como é que era a oração deles ao terminar o dia. Quando começava o dia. Eu fico imaginando a vivência de Jesus ali na Sagrada Família de Nazaré. Não sei quanto tempo ele conviveu com José, porque Jesus, a vida pública dele começou com 30 anos. Mas quanto que essa vida de Jesus na Sagrada Família fez a diferença. Lógico que ele é Deus, ele pode tudo, mas quanto que ele fez a diferença de aprender o que é ser humano, plenamente humano, porque ele é plenamente Deus. Sim, e plenamente humano. E na tradição judaica, quem ensinava a maioria das coisas para a criança era o pai, assim, para o menino homem. Isso, né? Era o pai. Era o pai que ensinava ali a palavra, era o pai que ensinava a oração, o ofício, né? Era o pai que ensinava. Sim. E é bem importante, assim, essa questão do homem ter o papel dele e a mulher ter o papel dela dentro do casamento. Porque quando invertem os papéis, a mulher às vezes quer fazer aquilo que é a parte do homem, não dá certo. Porque ela faz por um tempo, mas depois ela se cansa.
E quando ela se cansa, às vezes é tarde demais, ela não consegue devolver isso para o marido. Ele já não quer mais. Sim. Acomodou. Ela já está resolvendo tudo, né? Então deixa ela mesmo. E aí não consegue. E aí fica uma sobrecarga. Porque nós mulheres, hoje, o sistema acaba pedindo que a mulher acabe saindo para trabalhar fora, né? Talvez pelas necessidades e tudo mais. Mas a governar a casa dela, ela tem que fazer isso. A organização da casa dela, é responsabilidade dela. O marido colabora, porque ela está saindo para trabalhar, então ele precisa colaborar também. Mas a responsabilidade é dela. Quando a responsabilidade de suprir tudo aquilo que tem dentro de casa e de resolver as coisas é do homem, aquilo que o Walter falou, né? Ele é o provedor. Então, essa responsabilidade precisa ser dele e a responsabilidade de organizar a casa, de conduzir, é da mulher, né? Então, quando se troca os papéis ou quando um não quer fazer o papel que lhe cabe, aí dá problema. Então, é necessário. E tem que ter o respeito. Eu preciso esperar o jeito do outro fazer as coisas. Eu não tenho que impor o meu jeito. Isso é muito importante dentro do casamento. Porque às vezes o homem é mais lento, a mulher é mais apavorada, então ela quer atropelar tudo, ela quer que faça do passar jeito por cima dela, e aí ela exige demais, aí acaba gerando transtorno, acaba gerando briga. Então eu preciso respeitar o outro. O outro também precisa ver que, se eu sou muito lento, então eu preciso agilizar um pouquinho dar uma aceleradinha, mais, né? Então precisa ser dos dois lados, mas tem que um respeitar o outro. E a questão da mulher também, na organização, às vezes ela está com dificuldade, o marido pode ajudar nesse sentido, né? Se colocar também à disposição para poder estar ajudando, para não pesar nem para um e nem para o outro. Quando o casal consegue fazer isso, os filhos vai dando tudo certo. Porque tem harmonia dentro de casa. Agora, quando um não aceita o outro, quando um quer tomar o papel do outro, vai gerar transtorno, vai gerar brigas, vai gerar discussão, vai gerar nervosismo em casa, e tudo isso é passado para os filhos. Então, a casa acaba virando um cenário de guerra, ao invés de gerar um cenário de amor, onde precisaria ser assim, um cenário de amor. Onde precisa reinar a tranquilidade. E então, essa questão... É bom, assim, hoje em dia acho que é necessário, né? A gente precisa falar um pouco que a grama é verde. Mas acho que é necessário essa parte do homem ser homem e a mulher ser mulher, Sim. né? Pra gente começar a entender. Pra mim, foi muito difícil entender, tá? Porque eu já fui criada numa geração que dizia que nada disso existia. Depois, na hora que eu fui pra minha vida prática, eu falei, parece que assim, existe, né? Sim, meu gente. Acho que vocês estavam me enganando, vocês estão meio perdidos. Na hora de viver na prática, eu comecei a perceber que existia, né? Mas foi um pouco difícil de aceitar. Mas é engraçado, assim, de ver como que realmente acontece. E essa questão até da mulher estar em casa, assim, ela ter uma autoridade maior e uma responsabilidade maior para dentro de casa e o homem para aquilo que são as questões fora de casa, hoje em dia, uma sociedade como a gente consegue organizar bem, ao meu ver, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, colocando assim, como a Lucy colocou, uma responsabilidade principal que o outro pode colaborar. Então, sim, assim, o homem ele tem que estar com um olhar mais atento a prover aquilo que é para fora de casa e tomar aquilo como responsabilidade. A mulher ela pode colaborar quando necessário, ela pode ajudar, mas é uma responsabilidade maior do homem, né? É porque e é complementar, vice-versa, né? é complementar. E a mulher tem essa governabilidade dentro de casa e que o homem, quando necessário, também pode colaborar, mas cada um fica mais responsável por um lado, é isso, não é exclusivo. Pode acontecer exceções? Pode. Tá. De repente, tem uma situação, às vezes o marido acaba ficando desempregado, às vezes acontece uma doença, né? E a mulher precisa sair para poder prover nessas questões. Mas isso é uma exceção, não é a regra, né? Então, pode acontecer? Pode. Só que aí é onde entra o diálogo. É onde entra
o bom senso de nesse período está acontecendo assim, então nós vamos conversar para que a paz continue reinando. O importante é que a paz continue reinando, porque tem as exceções. Sim, né? Porque a provisão não é uma questão, por exemplo, é muito simples de falar. A provisão não é questão salarial. Uhum. Ela pode trabalhar Não e ganhar e receber muito mais do que eu. Uhum. Não é a questão, não é salarial, não é o quanto que se ganha, que se mede a provisão. É papel. É papel. E que eu tenho que exercer enquanto esposo, enquanto marido, enquanto pai. Não é questão, ela ganha mais, então ela que está provendo. Não é isso. Ela trabalha, eu estou desempregado, ela que está provendo. Não é isso. Né? Isso é uma questão econômica. Que não tem nada a ver com o resto. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Tô lá em casa de madrugada, escuto um barulho lá fora. Quem que sai para ver o barulho lá fora? Eu. É eu que vou abrir a porta e vou ver se tem alguma coisa lá. Se tem alguma coisa lá, é eu que defendo ela, é eu que defendo meus filhos. Não é falando, não, vai lá ver o que é, vai lá ver o que é. Vai lá ver, mãe. Ué, não é essa questão. Se esconde atrás da mãe, assim, a mãe essa questão de prover o quê? Não só questão econômica, mas de prover segurança. Proteção, segurança, guarida, né? É aquela, a minha filha fala, não, pai, eu sei que se acontecer alguma coisa, eu sei que sou eu que vou, né? Então essa questão de prover é isso. Quando a Lucy fala de organizar a questão familiar dentro de casa, porque a mulher é mais jeitosa, coloca um homem para ajeitar uma casa para você. Não estou dizendo que um homem não saiba ajeitar a casa, sabe sim, né? Senão depois também fica lá, ai, tô deitado aqui porque eu não sei fazer. Exatamente, não é isso não. Mas por quê? Porque a mulher tem todo um sentimento, tem toda uma percepção que o homem muitas vezes não percebe. É a questão visual, ela enxerga detalhes que eu não vejo. Ela enxerga situações que eu, como homem, que tem aquela chamada visão em túnel, né? Que enxerga na profundidade, mas que não enxerga nada do que está do lado. E que ela enxerga o que está do lado, mas não enxerga o que está na profundidade. É questão de visão, é questão de olhar. Então, isso também o casal tem que aprender. Né? Eu vejo isso todo domingo de manhã, quando o Darlan fica para pôr as roupas da missa das crianças. Gente, ele não consegue acertar um conjunto. É sempre uma blusa de um conjunto, um short de outro no menino. Eu não sei o que acontece. Eu costumo dizer para os homens... O vestido de ficar em casa, bota pra vir na missa. Mas esse vestido não tá bonito, não. Ai, Jesus amado. Eu costumo dizer para os homens, né, quando eu tenho oportunidade de estar pregando retiro ou falando para ele, olha, deixa a mulher cuidar da sua vestimenta, meu irmão. Porque vai senão ficar mais bonito. Você coloca blusa laranja com calça verde e bolinha branca. Né? É senso. Tamanho errado. É senso. Então isso aí não é perder espaço, não é isso. Não é isso. É complementariedade. Acho que essa é a palavra. Eu a complemento naquilo que ela não tem, ela me complementa naquilo que eu não tenho. Sim. Então quando o casal tem essa percepção, que quando eles estão juntos é que eles se tornam fortes. Aí eu começo a deixar a individualidade. Sim. Começa a ser casal. Exatamente, mesmo. Porque unidos. Casamento é isso. Eu deixar a minha individualidade para viver aquilo que é conjugal, aquilo que é par, aquilo que é íntimo de nós dois. Porque nós somos casal. Então, quer dizer, quando eu falo na questão da provisão, não existe mais o meu salário e o salário dela. É o dinheiro da casa. Existe o nosso. O nosso orçamento, as nossas despesas de casa, aquilo que a gente vai priorizar. Né? Eu já atendi casais, né? Atendemos casais assim que a esposa não sabia quanto o marido ganhava e vice-versa. Por quê? Que o que eu tenho que esconder? Que divide as contas igual a República, né? Falou, não, peraí, não. Ou seja, não tem como. Né? Porque é na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na no riqueza dinheiro, e na pobreza. E sem dinheiro, na riqueza e na pobreza. Né? Então, são juramentos, né? Compromissos que a gente assume diante do altar do Senhor, até que a morte nos separe. Sim. Quando vocês começam, então vocês têm esse trabalho de atender, vocês começaram com um seminário de casais, depois que alguns casais começaram a pedir aconselhamento, o seminário foi crescendo, saiu até o grupo de oração, saiu do seminário de casais, não foi? Sim. Grupo de oração Jesus Misericordioso saiu dessa missão. Saiu dessa missão do seminário de vida para casais aqui. O grupo de oração Jesus Misericordioso, que é toda quarta-feira aqui no Centro de Formação da CIM às 20 horas, surgiu desse trabalho. Surgiu já, né? Já gerou famílias. Já gerou família. Tanto que é característico do grupo de oração Jesus Misericordioso um grande número de famílias. É uma característica. As famílias inteiras. Né? É bonito. É bacana isso. E surgiu desse trabalho. De casais que passaram por seminário, bacana. E agora? O que a gente vai fazer? Passou o seminário, terminou o seminário, falou, vamos nos juntar para rezar.
Né? E foi algo assim, eu também, sem muita pretensão, falando, vamos nos reunir para rezar juntos. E vocês continuam esse trabalho agora de aconselhamento também, né? Assim, de atendimento para os casais. Quando chega, depois de muitos anos de experiência que vocês já têm, quando chega casais para vocês atenderem, tem alguns sinais que vocês já começam a captar, assim, ó, no primeiro entrevista inicial. Vocês falam, esse negócio vai dar muito certo, ou esse negócio vai dar muito errado, ou não tem isso, existe. O que é que parece que vai dar muito certo ou muito errado? Tem isso, né, que você observa na expressão, na conversa ali. Até a gente atendeu um casal muito recente que, quando eles falaram, nós falamos para eles assim, o caso de vocês é muito simples. E eles chegaram dizendo que eles iam se separar. E nós olhamos para eles e nós falamos, o caso de vocês é muito simples de se resolver. E tem casais que você vê que entra também a questão psicológica das pessoas. Às vezes a pessoa tem algum outro problema que aí não consegue, é difícil, né? Então, tudo isso dá para perceber. Tudo isso você percebe, só que tem o milagre de Deus, né? Que às vezes divina. Você vê e você fala assim, nossa, como que nós vamos fazer isso? Isso é muito complicado, né? Vamos achar outra pessoa que nem a gente sabe resolver isso aí, não. E aí é Deus, né? Porque Deus faz, então entra também o milagre de Deus. Então a gente também, e nós precisamos sempre colocar isso em primeiro lugar. Mesmo aqueles casais que às vezes a gente, ao nosso olhar ali de percepção, a gente percebe que não tem jeito, mas para Deus tudo tem jeito, né? Tem saída. Porque nós não somos profissionais, não somos terapeutas. A gente fala da nossa experiência de vida. Então, muitas vezes, dá para identificar também que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional. Né? Que a pessoa precisa, e a gente orienta. Fala, olha, seria interessante você buscar uma ajuda profissional, porque existem as técnicas corretas para isso. Então, nós não somos terapeutas. Às vezes precisa de algum atendimento individual até separado, né? Sim. Ou os dois juntos, ou cada um num profissional separado, para resolver o problema pessoal. Porque o que a gente faz? A gente faz aconselhamento. Né? Aconselhamento. Então, a gente aconselha, né? Dentro da nossa experiência de vida de casal. E a gente dá pista, fala, olha, isso deu certo pra gente, ó, isso pode dar certo pra você. Mas volta a frisar, fala, olha, quem faz o caminho? O casal. O casal. Eles que trilham. Eles que trilham o caminho. Então, como que funciona esse aconselhamento de vocês? Como que eu cheguei? Chegamos, eu e o Darlan, estamos querendo separar. Não estamos, graças a Deus, estamos muito bem. Deus vai permanecer. Mas não é uma exposição aqui. Como que vocês começam a atender? Como que funciona? A primeira questão é ouvi-los. Né? Marca, vamos sentar para ouvi-los e deixamos eles falar. É lógico que eu falei anteriormente, às vezes a gente dá uma direcionada, fala, não, quero ouvir você, agora você, porque às vezes é comum de um entrar na conversa do outro e falar, não, espera, segura, deixa eu ouvi-lo, e isso com muita naturalidade, com muita verdade, né? Antes de começar, a gente sempre coloca para o casal que tudo aquilo que vai ser falado ali vai ficar ali. E isso daí é sigilo mesmo, ninguém sabe quem a gente atende, o que a gente conversa, né? Então, ninguém sabe. Isso não é partilhado com ninguém. A menos que o casal queira partilhar, eles queiram partilhar depois com outras pessoas. A gente deixa isso para eles. Livre. Mas eles fiquem certos de que isso não vai sair daqui. Porque senão eles também nem vão se abrir, né? Sim. Para poder senão falar. O espaço não fica nem seguro. Sim. Então, o primeiro passo é isso, é ouvir. Para conhecer a história, o que está acontecendo, por que chegou nessa situação. Né? Às vezes existe a necessidade de eu conversar com um homem, de homem para homem. Separado. Né? Depois desse primeiro atendimento que a gente faz com o casal, se a gente observar que tem a necessidade de fazer separado, daí a gente faz. Porque às vezes ali no momento, os dois na primeira conversa, eles não se abrem porque um está na frente do outro. Então, a gente percebe, e tudo é percepção, que tem alguma coisa que não foi falada, que eles não quiseram falar ali na frente um do outro. Então, aí eu marco com a esposa e ele marca com o esposo. A gente faz separado e depois a gente conversa, orienta e depois a gente faz novamente os dois juntos.
Então tem esse processo de talvez separar ali para conversar um tete a tete. Sim. Sim, porque quando eu falo com o homem, é num linguajar, numa linguagem masculina. Uhum. E a Lucy vai conversar com ela numa linguagem feminina. Que talvez fique estranho ali. Então, depois é muito mais tranquilo, às vezes, e te dá um espaço, né, para você tocar em determinados assuntos que são inerentes ao gênero, né, tanto do homem quanto da mulher. E aí sim, a gente tem algumas percepções, e aí a gente poder direcionar ou aconselhar de uma maneira mais assertiva. Mas sempre o atendimento, depois, ele tem que combinar com o casal. Né? Tem que sempre junto, sempre depois com o não, casal. porque tem que estar ali com eles. Por quê? Para também não ter distorção da orientação, do aconselhamento. Ou seja, a gente, é lógico, nós não somos perfeitos, mas a gente tenta acertar, tenta direcionar da melhor forma possível, né? Mas o próprio casal também muitas vezes vai nos posicionando, olha, isso deu certo, isso não deu certo, isso eu consegui, isso eu não consegui, né? Essa assertividade também é muito, e varia muito de casal para casal. Não existe uma receita pronta. Não. Né? Não existe, porque cada casal é único, cada pessoa é única. Então, varia muito. Então, olha, existe uma receita? Não tem. Né? A gente vai rezando. Todo o atendimento a gente começa rezando, termina rezando. Né? Sempre, todos eles. Sempre Até porque, como vocês bem colocaram, não é uma terapia. Não. Aqui não somos uma comunidade Exatamente. Católica, Um direcionamento, um aconselhamento, que Deus está acima de todas as coisas. Aconselhamento. E já tivemos casais que precisaram de ajuda profissional e a gente falou, olha, vocês precisam... Tudo bem também. Tá tudo bem também. Procurar uma ajuda profissional. De repente, teve situações que o cara falou, não, mas a gente não sabia. Falou, não, procura. E que resolveu. De repente é uma pista sim, olha, vocês precisam de ajuda profissional. Tem umas coisas que é simples depois. Geralmente a gente começa a falar isso para as pessoas, olha, às vezes a gente vai pedir algumas coisas para vocês ou aconselhar algumas coisas para vocês que são tão simples, fala, mas é isso? Só isso, só faz. Só confia no processo. Na simplicidade. Não tem nada de extraordinário, assim, puxa vida. Oh, meu Deus. Aqui a gente está falando assim de casais casados até agora, né? Vamos supor assim, não sei se vocês já pegaram casa. A gente tá noivo. A gente já tá com problema aqui, ó. Tá discutindo aqui. É bom, às vezes, não necessariamente de vocês, né? Que se todo mundo for receber aconselhamento de vocês nunca mais tem tempo pra nada, né? Mas vocês acham que é bom, assim, um casal que tá noivo ou que tá namorando procurar um casal mais experiente pra tentar resolver algum problema? Ou não? Você já tá dando esse tipo de problema no namoro e no noivado, já separa logo porque no casamento só piora depois? Depende da situação. Tem situação que eu acho que é importante. Se o casal que está noivo, está namorando, já marcou até o casamento, mas está com problema, é importante procurar ajuda sim. É importante e ali pode clarear muita coisa. De repente pode perceber que realmente não é para casar, né? Só que é importante porque se eles já estão com problema, e às vezes o problema é tão simples como a gente falou, é uma coisa tão pequena, boba, que pode ser resolvida, que um direcionamento já vai ajudar e com a ajuda desse direcionamento para aquela situação, eles já vão aprender que no decorrer do caminho, eles vão poder usar a mesma ferramenta para outras situações. Sim. Porque o casamento não é mar de rosas, né? Tem as dificuldades, então outras vezes vai acontecer problemas também, talvez não daquela forma, mas de outra, mas vai acontecer. Então talvez eles já sabem como resolver, eles já vão aprender ali. Eu lembro que quando já vai tendo ferramenta, né? Nos primeiros seminários veio um casal que eles tinham casado, eles estavam de lua de mel e eles vieram fazer o seminário. E é um casal que vive bem, eles não estão, hoje eles não participam da igreja, mas eles vivem bem, por quê? Porque eles aprenderam a receita. Né? De como que tinha que fazer. Então, é importante o casal que está noivo, que está namorando, e você disse, vocês não vão dar conta de atender todo mundo? E realmente, mas hoje aqui na nossa comunidade, nós já temos muitos casais que já têm condição de atender, né? Legal. Eu vejo muitos casais que já têm condição para atender, para ajudar, para aconselhar. Já tem casais que fazem isso. É que às vezes as pessoas ainda não descobriram eles, né? Não, tem que botar a lista lá na porta. Tem, e eu vejo assim que tem muita gente com potencial,
casal. Você disse que se você já tem 5 anos de casado, você Tem já 5 pode anos. ajudar as pessoas, os casais de namorados. Você já tem condição. Ai, eu você tenho e um o carinho Darlan. muito grande para casais de namorados Sim. e de noivos, gente. E Nossa, é como eu carente, gosto tá? deles. E é uma fase de carência que muitas vezes não tem ninguém para direcionar. Que não tem, infelizmente. Né? Por quê? Porque é uma fase. O namoro é uma fase do conhecimento. Sim. Eu tenho que conhecer. O namoro é melhor um namoro que não deu certo do que um casamento que deu errado. Não é? Né? Porque você tem que conhecer. Muito mais fácil terminar um namoro do que um casamento. Pois é. né? Então por quê? Porque o namoro é para conhecer se a pessoa é uma escolha para a vida. Sim. Na hora que eu estiver diante do altar lá, eu vou prometer para o meu cônjuge diante de Deus até que a morte nos separe. Sim. É uma promessa. Né? Ou seja, é uma decisão. É um ato concreto, né? Como a gente Sim, é um falou ato concreto. É um ato concreto. E a pessoa precisa ter a certeza realmente se ela quer isso, e ela saber também da miséria do outro, porque quando tem coisas que não mudam. Eu tenho as minhas misérias que eu busco, me esforço, dou tudo de mim para poder mudar, mas tem coisas que é difícil de conseguir mudar em mim. E o Walter também, a mesma coisa. Então, aí cabe a questão da decisão de amar. Eu decidi amar ele, eu vou amar ele do jeito que ele é. Eu vou amar ele com as misérias dele, que tem coisas que eu sei que não vai mudar. Mas eu amo da mesma forma. E eu procuro olhar tudo aquilo que tem de bom, não ficar apegada naquilo que tem de ruim. E a mesma coisa ele faz comigo. Então, isso é muito importante. Então, quando um casal chega e aí ele fala para você, porque eu já atendi uma pessoa que ela veio e falou assim, eu estou morando junto com a pessoa, não sou casada, estou morando junto com a pessoa, mas ele é assim, assim, assim. E eu conversei com ela e disse, olha, isso daí é uma coisa dele, muito difícil ele conseguir mudar, mesmo porque ele não participa muito da igreja, né? É mais ela que participa. Então, isso daí é algo bem complicado, ele traz a herança dos pais que ele traz, isso é muito difícil de ser mudado. Você acha que você consegue conviver com isso? Ai, não sei. Eu falei, então vai rezar e vai pedir para Deus. Não, voltou. Eu rezei, eu pedi para Deus, então eu vou me casar. Nesse meio tempo, eles moravam juntos, ela engravidou. E aí teve problema de novo, ela veio, eu falei assim, ainda dá tempo de separar. Vocês não se casaram na igreja, vocês não receberam o sacramento. Porque isso daí é algo que você já percebeu, que não muda. Você vai continuar? Você vai conseguir conviver com isso? Não, é porque eu quero conviver. Eu vou buscar o sacramento do matrimônio porque eu quero comungar, eu quero viver do jeito que a igreja pede. Eu falei, depois que você se casar, daí não tem mais como voltar atrás, porque você já sabe da situação. Sim. E depois que se casou... É algo já consciente, né? Depois que se casou, ela voltou e ela reclamou da situação. Eu disse, agora não tem mais jeito. Agora nós vamos colocar o joelho no chão, eu junto com você, nós vamos fazer penitência, nós vamos fazer novena, nós vamos fazer tudo o que precisar. Mas agora você vai permanecer até o fim. E ela permanece, permanece. Isso é algo muito importante de pontuar, né? Às vezes a gente entra num casamento achando que vai continuar com toda a parte boa, mas que vai mudar o defeito do outro. Não, eu vou casar, porque isso aqui eu vou fazer ele parar de fazer. Não dá certo. Você tem que amar o defeito também, para conseguir casar. Tem que amar assim, tudo. já casar assim, nossa, eu vou casar porque o resto da vida eu vou ter paciência com essa toalha molhada em cima da cama. O resto da vida, lógico que a gente sempre pede ali e tal. Mas você tem que... Toalha molhada é um negocinho, mínimo. é o mínimo, né? Mas aquele defeito que te irrita, você tem que saber se você vai suportar o resto da vida antes de casar, né? Você recebe os prós e recebe os contras também, né? É aquela grande pergunta quando alguém casado vem reclamar, você fala, ué, mas antes de casar não fazia isso, não? Ah, fazia. Ah, então você sabia que ia ser assim. Agora. Então você sabia. Continua. Então você casou. Ah, então tá bom. Sabendo. Só pra saber. É bem por aí. Muito bem. Muito bonito esse trabalho com os casais e com as famílias que a gente tem aqui na Sim, né? É uma grande graça para a gente ter esse trabalho aqui na nossa comunidade. E é uma grande graça da gente ver também muitos casais, muitas famílias aqui na nossa comunidade buscando essa
experiência e essa graça de viver junto de acordo com aquilo que Deus nos pede. É um desafio. Como você falou, o mundo hoje, ele prega ao contrário. Sim. Então, é realmente lutar e remar contra a maré. Sim. Né? Lutar contra a maré, do que aquilo que o mundo muitas vezes nos apresenta. Mas vale a vida. Vale. Nossa, Vale eu já vi a tanto vida. testemunho maravilhoso aqui. A gente não vai, né? Cada pessoa que conte o seu próprio testemunho, né? Não vou... Tem que trazer mais pessoas aqui para também testemunhar. Mas, nossa, passei pelo seminário de casais aqui também. Gente, que coisa mais linda, seminário de casais, né? Muitas famílias restauradas. Sim. O seminário em si, todos eles, né? São maravilhosos. Deus faz muito através do seminário, que foi esse chamado que Deus fez para nós aqui na SIM, né? Sim. Então faz muito. Mas o de casais, a gente vê a família inteira, né? Gente, eu tenho um carinhozinho assim. Até às vezes a gente ouve o pessoal falando, né, do Ministério Kids, que os pais estão vindo porque as crianças não querem faltar. Então transforma a família inteira. Então, é um serviço que surgiu com o Seminário para Casais, do Ministério de Evangelização Infantil, com os kids. E as próprias crianças também estão sendo instrumentos de conversão, de evangelização para os pais. Mas olha que graça, Quem sabe a gente faz um podcast com o Ministério Kids, né? Eu quero fazer. Eu acho que a gente precisa, né? A gente estava até pensando em continuar um próximo sobre educação de filhos. Acho que até antes da educação de filhos a gente tem que falar sobre a evangelização dos filhos. Conversar com o pessoal do Kids aí pra gente já ir conversando aí no próximo episódio. Sim. Lucy, Walter, quero agradecer a disposição de vocês, não só de estar aqui no podcast, mas de ter iniciado e estar acompanhando até hoje todo esse trabalho com casais que já deu tantos frutos e continua dando tantos frutos. E a missão ainda é muito maior do que a que a gente falou aqui, porque vocês vão para outros lugares também, dão formação, dão orientação em outros lugares, retiros, né, fora daqui, que também o pessoal chama para casais. Então é uma missão muito grande, é uma missão que dá muitos frutos, né? Eu, inclusive, sou um pouco fruto daí, porque eu lembro quando a gente estava noivo, vocês orientaram a gente também, atenderam nós, e foi preciso uma vez só, é aquela das coisas simples, né? Nunca mais precisamos voltar. Era um tamanho desse tamanho, sem problema, que na verdade era desse tamanho, e vocês com um olhar de amor já conseguiram ver o que estava acontecendo, e foi tão bom para nós. Então quero agradecer, tanto pessoalmente como comunidade. Amém. Muito obrigada, e queria dizer assim, ó, a câmera ali vai ser de vocês agora. Quero pedir que vocês deem um recado ali. Falem o que vocês quiserem pro nosso povo, quem tá ouvindo, quem tá ali, que é o casal que tá ouvindo, falando, e agora, o que eu faço, hein? Diante disso que eles falaram. Fica à vontade ali na câmera de vocês. Damas, quem né? quer começar? Cavalheirismo. Vai jogar ela na fogueira. As damas. Eu acho que, resumindo tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quem que é o próximo que está mais próximo de mim? É o meu esposo, né? Então, é ele que eu tenho que amar todos os dias, independente da situação, independente do que aconteça. Eu quero dizer para você que é casal, existe uma diferença muito grande que a gente aprende só no andar da carruagem da vida. É fazer e aprender que o amor cresce. E o lugar excelente para a gente aprender que o amor cresce a cada dia é no relacionamento conjugal. É na educação dos nossos filhos, é da vivência em família. Então, quanto mais eu amo, quanto mais eu aprendo a amar, mais eu sou amado, mais eu aprendo esse grande amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Então, viver essa grande aventura a dois, viver essa grande vida que Deus nos dá a graça de viver a dois, é uma experiência fantástica. E que, com certeza, um dia, quando um dos dois chegar lá no céu primeiro, vai falar, olha, como que você está devolvendo para mim? O Senhor vai perguntar, aquele homem que eu te dei e aquela mulher que eu te dei. Olha, Senhor, eu estou devolvendo melhor do que eu recebi, mas eu sei que toda a graça é sua. Então, este conquistar o céu também passa pela vida conjugal. Então, que eu e você, que eu e ela um dia, a gente possa se encontrar no céu e falar, nossa, Senhor, foi uma experiência sensacional. Valeu a vida. Valeu a vida.
Ai, que lindos vocês. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Vou voltar para casa mais inspirada agora. Bom. Essa foi a intenção, né? E você que nunca participou do Seminário de Vida para Casais, vem fazer a experiência conosco aqui. Semestre que vem. Né? Semestre que vem. Temos Seminário de Vida para Casais. Mas né? quem já quer começar agora esse semestre ainda temos o Grupo Geração Temos Jesus o Grupo Geração Misericordioso. Jesus Você já... Todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, às 8 da noite, venha participar conosco, traga a sua família. Se a sua família ainda não quer, vem você primeiro, depois a gente vai rezando para o resto da família vir. Isso Todas as mesmo. quartas-feiras, às 8 horas da noite, Grupo de Oração Jesus Misericordioso. Quero agradecer vocês mais uma vez e quero agradecer você que está em casa, que veio aqui conosco de novo, que participou conosco de mais um Diga Sim podcast, ficou aqui até o final, foi inspirado, vai voltar para casa mais apaixonado, voltar para casa não, porque vocês já estão em casa, vai estar em casa mais apaixonado agora, vai dizer que ama seu marido, que ama sua esposa, vai ter uma DR depois, uma DR não, vai dizer que ama, vai se declarar. E agradecer você, pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, compartilha nas redes sociais, coloca lá no seu Instagram, no seu story do Instagram, fala, casais, assistam aqui, famílias, assistam esse daqui que tá muito bom, tem muitas orientações aí para os casais, que com certeza vai ser de grande valia para muitos. Então, compartilha esse vídeo, faz a gente chegar mais longe, né? Se foi bom para você, vai ser bom pro próximo também. Então, coloca lá para ele ver. E muito obrigado por estar aqui, gente. Foi muito bom. Eu agora vou deixar vocês, porque agora eu vou lá para minha casa falar que eu amo meu marido também. Que ele também precisa saber disso agora, que eu tô muito inspirada. Que beleza! Um beijo para você. Até semana que vem, segunda-feira, às 8 da manhã, com mais um Diga Sim podcast. Ministério Kids, fique esperto que eu vou atrás de vocês agora. Até semana que vem. Um abraço.